Bom dia a todas e todos, sejam bem-vindas de novo a nosso ciclo de conferências. É um ciclo de conferências muito especial porque neste momento estamos dedicando precioso tempo para escutar as pesquisas produto do projeto coordenado pelo professor Teófilos. E é um ciclo de conferências que faz parte da comemoração dos 50 anos do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, financiado pela CAPES, e que nos apresenta un panorama bastante amplio y rico de pesquisas realizadas en distintos estados acerca de las mudanzas que exigió a pandemia, a recente pandemia de COVID-19, na judicialização da violência contra a mulher no Brasil como un todo. Hoy continuamos esta maratónico ciclo de conferencias que, como mencioné en alguna ocasión, es casi una disciplina de posgraduación pela qualidade das apresentações e dos conferencistas, com duas convidadas do Nordeste do Brasil, duas ex-bolsistas de mestrado do nosso projeto, Karina França de Souza, da Universidade Federal de Sergipe, e Natália Araújo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sejam bem-vindas. Também nos acompanha a professora desconectou. A professora Patrícia Rosalba, da Universidade Federal de Sergipe, e outros tantos colegas de vários estados, que agradeço muito a presença e a paciência por estar aqui. A Juliara também, que foi uma das nossas conferencistas na mesa número 4, seja bem-vinda. Então, para dar início à nossa sexta mesa, Vulnerabilidades Sociais e Acesso à Justiça no Campo do Gênero no Brasil, a parte 2, damos as boas-vindas a Karina França de Souza, com sua apresentação. Você aqui de novo, a atuação do Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis de Acaraju, Sergipe, no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, passo a palavra a nossa colega da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natália Araújo, com sua apresentação Impactos Pandêmicos, Violência de Gênero, Atuação Profissional e o Advento de Plataformas Online de Denúncia no Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada, professor. Bom dia, pessoal. Deixa eu só começar a contar o tempo, porque eu tenho uma tendência a um certo devaneio, mas, como o professor Marco colocou, eu vou apresentar aqui o fruto, né, da minha dissertação do mestrado, que foi defendida, em setembro, no início de setembro do ano passado, foi orientada pela professora Roseli Porto, que é professora do Departamento de Antropologia, aqui da UFRN, que infelizmente não pôde estar presente, porque ela dá aula nesse mesmo horário do nosso evento, mas que mandou, as suas saudações a todos vocês. Enfim, a minha pesquisa de mestrado foi baseada na minha atuação, né, como bolsista no projeto Impactos da Pandemia da Covid-19 nos processos de judicialização e nas práticas alternativas em caso de violência de gênero. E aproveito também para deixar um agradecimento prévio, né? Porque todos o projeto, todas e todos contribuíram muitíssimo com o desenrolar da minha pesquisa e com os frutos posteriores que podem vir dela, né? Também. Então, para pensar as questões de pesquisa inicialmente, eu parti de um levantamento, de dados do cenário pandêmico da violência de gênero contra mulheres aqui no Rio Grande do Norte. A minha graduação foi também permeada pela pandemia, então a perspectiva virtual permeou toda a minha trajetória, desde a graduação até o mestrado, na busca de compreender possíveis impactos e possíveis efeitos, na medida que eu observo uma efervescência desse denunciar virtualmente da rede e na perspectiva de vislumbre, né, por parte de agentes da rede, do virtual como um possível apoio
para garantia da denúncia e um possível combate da subnotificação, enfim. Então, no meu mestrado ainda são sentidos, né, os efeitos desse cenário de mudança, em protocolos e na busca de entrada no virtual. Apesar, né, desse contexto pandêmico que vem com diversos aparelhos legais que buscam dar base legal, né, para o combate da violência diante de índices que na pandemia foram aumentados, como por exemplo, um aumento de quase 170% da violência doméstica, especificamente aqui no estado. Existiram caminhos que foram para além desses aparelhos legais, mas que se embasaram neles. Por isso é importante citar. Por exemplo, a lei em 2020, e 2020 foi um ano que marcou esse âmbito do combate à violência de gênero aqui no Estado. Foi instituída, por exemplo, a segunda Casa-Abrigo, estadual, por meio de lei. Por meio de lei também veio um dos aparelhos que eu estudei no meu mestrado, que foi a Delegacia Virtual da Mulher, também por meio de lei, e o aplicativo SOS Mulher, que depois mudou de nome, é, mas que foi também pensado e aprovado no âmbito legal no ano de 2020, diante dessa efervescência de questões e de índices na pandemia. Então, no meu objetivo geral, eu parto para investigar a criação e a potencialização desses aparelhos virtuais aqui no estado, considerando essa conexão entre online, presencial, para tentar trilhar esse pontapé inicial. Como eu citei, essas plataformas, apesar de terem se passado 5 anos, né, desde da primeira onda da pandemia, ainda são muito incipientes, porque existe um abismo, né, entre a aprovação legal de aparelhamentos e a sua materialização, e também até a chegada de dados mais robustos sobre essas, enfim, experiências de mulheres, de sujeitos que participam da rede, que utilizam também essas plataformas de um âmbito profissional, mas eu faço parte desse movimento inicial de compreender essa idealização, quais as demandas permearam essa criação e essa busca do virtual como um apoio, o que também reflete um aspecto da própria sociedade, né? Moderna, desses hábitos que nós temos dentro do âmbito virtual, das redes sociais. Então, esse âmbito institucional vem também reforçando, né, como reforço desse eixo que é identificado na sociedade. Com objetivos específicos. Eu estudo o processo de idealização da Delegacia Virtual da Mulher do Rio Grande do Norte e do primeiro aplicativo, que é idealizado especificamente para colher denúncias de violência de gênero. Então, eu parto tanto da delegacia quanto do aplicativo para entender essas demandas, essas condições, esses contextos que permearam esses surgimentos. E também busco levantar, inicialmente, né, de modo primário, quais foram os protocolos trilhados inicialmente, objetivados, quais os caminhos que estavam envolvidos na implementação dessa denúncia em ambas as plataformas. Como metodologia, eu trago o levantamento virtual de dados, entrevistas semi-estruturadas, tanto virtuais quanto presenciais, com agentes envolvidos nesse processo de idealização, com a delegada também que lidou com ambos esses aparelhos e participou, enfim, das suas implementações. Utilizou o anonimato nas entrevistas e, além disso, eu também fiz a observação da reunião de lançamento desse aplicativo. Porque apesar do seu histórico ser datado de 2019, ainda anterior à pandemia, ele vem a ser lançado, de fato, no âmbito do Estado em dezembro de 2023. Então, enfim, o seu caminho foi um tanto quanto cheio de percalços que eu vou citar. Mas da idealização até a implementação de fato, né, a nível estadual, passaram-se aí alguns anos. Nessas fissuras iniciais, eu trago essas questões de surgimento e de materialização desses aparelhos. O aplicativo, que é esse primeiro aplicativo aqui do Estado, nesse âmbito de denúncia, ele nasce como idealização no ano de 2019
a nível municipal. E ele nasce, é fundamental ressaltar isso, no município do interior, aqui do estado, que não tinha, na época, Conselho de Mulheres, enfim, Delegacia da Mulher, né, tão pouco de atendimento especializado, e um município em que a mulher ela tinha que se deslocar, isso é narrado pelos próprios idealizadores, abre aspas, se a vítima sofresse qualquer ato de agressão na sexta-feira, ou ela esperaria para fazer a denúncia na segunda, né, na delegacia civil, que também não tinha esse regime de plantão, ou sairia no camburão junto com o agressor, e aí os idealizadores citam até um caso específico em que isso aconteceu, até outro município em que ela pudesse denunciar, por exemplo, nos finais de semana ou no horário mais estendido. Então, inicialmente, esse aplicativo ele nasce como um site em 2019, e aí ele vai ser vinculado como um aplicativo de fato, considerando uma vivência do desenvolvedor tecnológico, né? Da aplicação, que ele narrou que teve um princípio de infarto em casa, sozinho, e aí ele utilizou os dois botões de volume do celular para poder enviar como um atalho de um SMS de socorro, né? E aí ele, enfim, relata que essa experiência foi essencial para ele pensar que seria importante, né, na medida que estavam ocorrendo esses diálogos já, que seria importante ter uma ferramenta digital que facilitasse, né, essa possibilidade de denúncia e desse socorro primário. Então, no âmbito do município, depois esse aplicativo vai ser doado para o governo do estado, mas no âmbito do município ele é pensado com diversas ferramentas em uma perspectiva relatada pelos idealizadores, desenvolvedores, como uma busca por inovação, abria a possibilidade de chamar alguém de confiança, e aí de funcionalidade tinha diversas, assim, tinham diversas. Desde tirar fotos dos potenciais, né, relatados como agressores, e o envio imediato para a polícia militar, nessa perspectiva de socorro imediato, até geolocalização, o envio de mensagens como se fosse uma espécie de lista de transmissão, digamos, do aplicativo para o WhatsApp de contato de confiança dessa mulher, enfim. Então, ao ser doado para o governo do estado em 2021, foram enfrentados diversos entraves, desde políticos até legais, de necessidade de uma lei que amparasse essa amplificação para além do município, né? Mas com relação à ideia, né, de onde nasce a ideia desse aplicativo em 2019, ela vem de uma percepção colocada pela vereadora que propôs o projeto desse aplicativo, de uma percepção de que a rede não era articulada, que ela existia, mas não existia uma conversa entre si, não existia um fluxo de informação. Então, seria interessante que tivesse uma ferramenta para mitigar esses efeitos, né, de sensação de desaproximação da rede. Mas vieram aí barreiras políticas, burocráticas, apesar do acolhimento por parte, enfim, inicialmente a vereadora coloca que houveram receios, né, por parte de delegadas, de policiais, para abraçar esse aplicativo, mas que com a conscientização, com algumas formações, cursos, ocorreu um vislumbre da potencialidade, né, da ferramenta. Mas no âmbito político, ela narra que se tornou uma luta solitária, a de implementação por ciumeira política, falta de apoio, e ela relata, abre aspas, que eu não conseguia colocar o aplicativo para dentro do governo. E o desenvolvedor narrou também que essa foi a última barreira visualizada, o fato de criar um aplicativo permanente da necessidade dessa ferramenta estar em lei na medida em que eles vislumbram que seria importante que esse aplicativo fosse expandido a nível estadual, considerando também a possibilidade de um apoio maior à ferramenta no âmbito do estado, que era um fator que eles sentiam dificuldade, no eixo do município. Então, no nível do município, ele não chega a ser, disponibilizado de fato de forma ampla. Ele é doado em 2021, para o governo do estado,
E após a doação, essas ferramentas de foto, geolocalização, elas ficam suspensas e o aplicativo ele passa a funcionar basicamente como um botão do pânico. Ele pede para que essa sujeita, ao baixar o aplicativo, ela vá a uma delegacia de modo presencial, resgate um código para que ela possa ser uma das acompanhadas, né, pelo aplicativo. Então, ele funciona basicamente como um botão de pânico dentro do aplicativo após esse cadastro primário. Então, o eixo presencial ele passa a ser fundamental quando se trata no nível de estado. Então, existe essa necessidade de cadastro prévio e ocorre por parte dos idealizadores, eles narram uma frustração nesse sentido de não só na morosidade para implementação da ferramenta a nível de estado, mas dessa possível perda de ferramentas que seriam inovações da aplicação. E aí, no eixo da delegacia virtual, agora, cabe ressaltar que o primeiro registro, ele foi, segundo uma das idealizadoras também do projeto de lei da delegacia virtual, feito em um município onde não tinha delegacia de mulheres, não tinha nenhum conselho de mulher, nem nada nesse sentido, que é o município de Apodi, que fica quase 5 horas da capital natal. Então, é, ambas as ferramentas, elas nascem com esse recorte de interior e da não existência de aparelhos que pudessem permitir a essas mulheres denunciarem. Também nasce a delegacia virtual com a expectativa de articulação da rede, e aí uma das idealizadoras, ela coloca que existiam relatos de mulheres que ligavam para a polícia militar e a denúncia era ignorada, e, enfim, existia esse cenário e essa expectativa de que uma ferramenta virtual também pudesse gerar um acompanhamento por diferentes instâncias da rede, por exemplo, a delegacia civil pudesse acompanhar, de certa forma, o desenrolar da denúncia, um acionamento da polícia militar, o serviço social também tivesse esse acompanhamento, enfim, uma perspectiva mais plural de articulação por meio do virtual. Uma das delegadas que eu entrevistei, ela narra, né, um fato que é importante de ser considerado, de que já existe, né, há alguns anos, a nível nacional, na verdade, uma delegacia que colhe fatos atípicos, né, denúncia, por exemplo, perda de documentos, acidente de trânsito também, podem ser denunciados por meio dessa delegacia virtual. Então, o que a delegada coloca é que ocorreu um acréscimo, né, da violência de gênero, da violência contra a mulher, como um desses escopos que poderia ser atendido dentro da delegacia virtual. E aí, já nascida especificamente no período de pandemia, a, as idealizadoras, né, da delegacia virtual colocam que teve uma resistência naquele período, mas que naquela época o que se buscava garantir de fato era a denúncia, que era necessário priorizar essa perspectiva de necessidade da presença de alguém, porque naquele período a denúncia era fundamental ser garantida. Mas atualmente, a delegada, que é delegada também do DPGV, era na época, na verdade, que agora ela já está em outro cargo, que é o Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis, que lida, né, com essas questões de, enfim, denúncias de racismo, de violência contra a mulher, violência contra a criança, idoso. Ela coloca que hoje existe uma denúncia que é feita de modo muito mais rápido e que, inclusive, os profissionais, eles incentivam que essa mulher faça a denúncia de modo virtual. Então, ela coloca isso de modo nítido, porque essa mulher pularia uma fila de mulheres que foram presencialmente à delegacia, agilizando esse processo de atendimento, de efetivação da denúncia. Mas, logicamente, esses meios virtuais também trazem problemáticas. Apesar de a delegada colocar esse aspecto de otimização de tempo, de adiantamento de etapas de preenchimento de formulário nacional de avaliação de risco, de colhimento de depoimentos, de pedido de medida protetiva, porque a delegacia virtual também permite que a mulher ela já solicite a medida protetiva por lá, e de existir, além dessa otimização, uma centralização no espaço que é colocado tanto pelos idealizadores do aplicativo quanto da delegacia virtual como o futuro, né?
adentrar no virtual é colocado por todos os colaboradores, na verdade, como fazer parte do futuro, fazer parte dessa inovação. Existe uma dificuldade de acesso colocada por eles quanto aos fatores sociais, apesar de que a internet seja amplamente presente, né? Existe esse recorte de municípios de interior, de zona rural, de dificuldade de acesso ao letramento mesmo do digital. E a delegada coloca também os índices de desistência, especificamente na delegacia, já que o aplicativo tinha sido recém-lançado, então na época ele ainda não tinha recebido denúncias nessa nova roupagem. Então, ela coloca que ela verifica, sim, um índice de desistência maior quando a mulher denuncia na delegacia virtual, porque, segundo ela, a mulher não tem um preparo logístico. E ela faz uma relação meio que de causa-consequência, considerando que essa mulher tem um acesso mais facilitado à denúncia, né, na delegacia virtual, ela não pensa nos aspectos logísticos, segundo ela, que permeiam, por exemplo, sair de casa, levar os filhos, enfim. Então, ela faz essa relação de maior presença de desistência, considerando a facilidade de denunciar, digamos, na palma da mão, por meio do celular ou de um notebook, e coloca também a delegada a problemática nesse acolhimento dessa mulher que exerce a denúncia primária por meio desse digital. Com relação ao aplicativo, que essa delegada também atuou efetivamente na implementação, ela coloca uma noção introjetada, que seria introjetada na mulher de estar em risco. Ah, eu estou em risco porque eu tive que buscar, além de baixar o aplicativo, eu tive que ir numa delegacia de modo virtual para fazer esse cadastro prévio nessa nova roupagem, né? Então, ela coloca que existiria essa noção por parte da mulher no que se refere ao aplicativo. Então, na conexão dessas propostas, triangulando, né, um pouco as duas, existe a relevância dos movimentos sociais, tanto na trajetória desses sujeitos, o que é comum, né, ao surgimento de diversos outros aparelhamentos de combate à violência contra a mulher no Brasil, mas existe uma base também na reflexão do recorte interiorano em um estado que não tem aparelhos institucionais amplificados, né? Nos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Também é verificada a carência na rede, né, de diálogo como um fator que proporcionou esse crescimento dessas ferramentas, a idealização, a busca, e essa busca por controle interno, e de fiscalização, de vigilância entre diferentes instâncias da rede. E aí, como considerações finais, eu trago a necessidade de adentrar nesse público-alvo das plataformas, porque, enfim, né? Existe um limite temporal no mestrado e um limite que as próprias plataformas colocam. Eu vejo que, como foi um trabalho muito que trabalhou uma temática que é incipiente mesmo, de ferramentas que surgiram agora, enfim, existe essa dificuldade de compreender de modo mais robusto esses efeitos, como as mulheres se sentem denunciando nesses espaços, se realmente existe, né, essa ocorrência de desistência de modo mais amplificado, porque existe também uma carência de dados sobre a temática aqui a nível de Rio Grande do Norte. Mas eu vejo o meu trabalho realmente nessa perspectiva de pontapé inicial para refletir sobre essas questões e, enfim, compreender esses entremeados iniciais. Mas basicamente é isso, gente. E meu tempo já se foi.